e dando as boas-vindas aos que sempre nos visitam e que sempre congregam conosco. Que Deus possa abençoá-los. A você que está nos vendo pelos canais da internet, que Deus os alcance em sua casa. Que você possa ouvir também a sua palavra e possa ser abençoado. O desafio de compreendermos a palavra de Deus. Nós estamos ainda numa série de mensagens, sobre a saúde da igreja e com foco agora na saúde emocional na família. Nós já tivemos um estudo no capítulo 37 do livro de Gênesis. Essa passagem fala da confusão, do problema entre os irmãos de José com José, da predileção de Jacó sobre José e o ódio daquela família, e que no final José foi vendido ao Egito. Nós, os pregadores que me antecederam, o pastor Clóvis, o Natanael, o pastor Morita e o Márcio, conseguiram pegar trechos desse capítulo e explicar para a gente como aquela família agiu e de como Deus pode ser misericordioso com as nossas famílias. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 46. O livro de Gênesis, capítulo 46, fala já passado muitas coisas, agora Jacó está indo ao Egito encontrar seu filho que era dado como morto há mais de 20 anos. Todos já acharam a passagem de Gênesis 46, de 1 a 7. Então eu vou ler e vocês me acompanham. Eu farei a leitura numa nova versão internacional. Diz assim: eu queria que você prestasse atenção nas mudanças de nome. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, de algo que aconteceu há milhares de anos atrás, numa cultura diferente da nossa, que não compreendemos, Pai amado. Mas queremos saber, Senhor, por que o Senhor nos permite ter essa porção da tua palavra nessa manhã de domingo, no dia do Senhor. O que temos que aprender, Pai amado? Quais os desafios, qual o encorajamento, qual o estímulo que o Senhor tem através dessa passagem para os nossos corações. Nos cuida de nossa mente, guarda a nossa mente de preocupações externas e que nossa atenção, nosso foco, fique unicamente, Senhor, voltado para a tua palavra, para que teu nome seja glorificado. É o que te pedimos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. O ano era 1877. Uma grande seca se abateu sobre o semiárido nordestino, também chamado de o polígono da seca, devido à extensão que atingiu. Fazendo um estudo de genealogia, eu descobri que meus antepassados vieram de uma cidade chamada Acaraú, no Ceará, uma cidade litorânea.
Então, eles, como tantos outros, migraram para vários lugares, São Paulo, Maranhão, Pará. E essas primeiras ondas de familiares meus chegaram ao Maranhão, né, numa região que nós conhecemos hoje como Tutóia, mas bem mais dentro do município, quando ainda nem era município. E eu visitei algumas localidades, tentando entender essa migração, né, e essa dinâmica. Eu conheci muitos parentes sobre de histórias de outros que já tinham partido, e eu também pude presenciar que eles foram pioneiros em muitas conquistas. Mas também, assim como muitas famílias, eles tinham problemas de ordem emocional e relacional. Parentes que nutriam ódio no coração por causa de herança. O mesmo ódio que foi vivenciado e passado para os seus descendentes. Os meus pais, por providência divina, vieram morar em São Luís, onde o Evangelho da Graça nos alcançou. Sempre que posso, vou visitá-los, falar de Cristo para eles. Muitos já foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, rompendo assim um futuro terrível para si e para seus descendentes. O texto que lemos nos mostra como uma família emocionalmente fragmentada é alcançada e transformada pela graça divina, mudando o seu destino eterno. O tema da nossa mensagem é rompendo o determinismo pela graça. Vamos entender o que estava acontecendo antes desse momento. As genealogias, elas são boas porque elas nos fazem olhar para trás e olhar para frente no tempo. Então vamos dar uma olhada nessa família de Jacó, para nos contextualizar. Jacó se reconcilia com Esaú, seu irmão, depois de 20 anos de ódio mortal de Esaú para Jacó, porque Jacó roubou seu direito de primogenitura. Quando Jacó sai lá da família de Labão, ele tem que ir para Betel por ordem de Deus, mas ele não vai. Ele vai para Siquém, onde sua filha Diná é violentada e mantida em cárcere privado. Depois, Simeão, o irmão dela, e o Levi se vingam daqueles homens daquela cidade, matando todos eles. E com a ajuda dos demais irmãos, eles raptam crianças, mulheres, animais. Jacó não consolou Diná pelo que havia acontecido com ela, e nem repreendeu seus filhos pelo assassinato em massa que eles fizeram. Jacó estava preocupado com a sua reputação diante dos outros. A minha família deve parecer saudável, mesmo não sendo, porque as pessoas observam, e eu tenho que manter essa fachada de uma família saudável. Jacó foi um pai omisso. No capítulo 37, que foi mensagens que foram pregadas pelos que me antecederam, eles mostram como o passado dessa genealogia deles. Os resultados que alcançaram a família de Jacó já vinha de outros momentos, expondo resultados e decisões fora da vontade de Deus. Capítulo 37 de Gênesis, logo no início, uma frase nos chama a atenção. Diz que os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente. Essa palavra pacificamente no original é shalom. Shalom porque é uma paz que vem de Deus. Não é a ausência de problema, mas apesar da dificuldade, nós podemos nos relacionar. Isso pode acontecer em nossas famílias, de pessoas, famílias próximas, membros, não falar mais uns com os outros. Há casos de pessoas na igreja que não falam mais umas com as outras. Eu vou falar profissionalmente. Isso esconde uma frieza no relacionamento. Eu vou conversar profissionalmente, só vou conversar o necessário, mas não é pacificamente. Não é shalom. Não se fala, quando você olha a pessoa que abre aquele sorriso, a vontade de abraçar, não existe mais. O diálogo acabou. Nós somos agora não mais um casal, somos uma equipe. E precisamos tocar a vida de família
continuar, mas não há mais diálogo. Então, nesse capítulo 37, quando eu falo que não podiam falar mais pacificamente, cresceu para o ódio, cresceu para o homicídio premeditado, por requinte de crueldade, com crime, um homicídio qualificado, que, por causa de Rubem, não se concretizou, mas se concretizou a vinda de pessoas, o tráfico humano, quando eles venderam o seu próprio irmão por uma caravana de ismaelitas, então eles entraram nisso. Eles planejaram, jogaram numa cisterna, pegaram, venderam, lucraram com aquilo. Tráfico de humanos. Se jogar nossa Constituição para cima, onde abrir, eles pecaram. E ali, essa é a família. Estou falando de uma família de patriarca. Não estou falando de famílias lá dos seus vizinhos, estou falando dos patriarcas, do qual viria Jesus Cristo. Então, aqui Jacó está, depois de 20 anos, ele tem o seu encontro com seu filho que ele dava como morto, porque seus filhos mentiram para o seu pai. Então, nós temos que ver como tudo isso desenrola e como que a graça consegue nos alcançar, assim como alcançou aquela família. O impacto do pecado. Lá no primeiro versículo diz, Israel, ele começa a mudar de nome. Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar em Berseba, ofereceu o sacrifício a Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel, por meio de visão noturna, Jacó, Jacó. Ele não estava falando com Israel, e agora está se referindo a Jacó. Na Bíblia, na história de Gênesis, nós temos algumas situações que é bom prestar atenção. Primeiro, Abraão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, e nunca mais se voltou àquele nome anterior. Mas Jacó, em específico, ora se chama Jacó, ora se chama Israel, ora está se referindo a Israel como uma nação e não como uma pessoa, ora também se fala de Jacó, e você precisa ter esse cuidado para você não embaralhar na hora de ler as passagens bíblicas. Jacó, como eu e você, ora estamos mais carnais e ora estamos mais santificados. Quando ele age mais santificado, ele é chamado de Israel. Quando ele continua usando aquelas táticas de antigamente, do velho homem, ele é chamado de Jacó. Mas de qualquer maneira, Israel ou Jacó, ele é escolhido por Deus. Bem, como estamos falando da genealogia, então nós podemos sair um pouco do foco de Jacó e dar uma olhada mais para trás. Abraão, o pai da fé, enganou 2 governantes, Faraó e Abimeleque, e ainda induziu Sara a mentir, dizendo que ela era irmã dele. Abraão fez Sara mentir. Quando eles voltam para a terra prometida, eles trazem Agar, uma egípcia, uma serva egípcia, que foi um grande problema mais tarde e até os dias de hoje. Aquela confusão no Oriente Médio é por causa desse relacionamento. Isaac, sabendo da profecia, que profecia? Que o filho mais velho serviria ao mais novo, desobedeceu a Deus, chama Esaú, em particular, para abençoá-lo. Em contrapartida, a sua esposa Rebeca chama seu filho, engana seu marido, o filho engana o pai, e com comidas, roupas e pelos. Pronto. Os filhos de Jacó enganam Jacó com roupa e sangue de animal. Labão, o tio de Jacó, o engana fazendo trabalhar por 14 anos por suas filhas, mais 6 anos mudando o salário do enganador Jacó. Essa é a família de onde viria Jesus Cristo. Mas não viria nessas condições. Coisas iriam acontecer até a chegada de Jesus Cristo. Engano, uma família de engano, uma família que vive se enganando. Podemos lembrar da serpente no paraíso que enganou Eva, que por tabela enganou Adão. Tudo que Deus fez, que havia feito, era bom, mas só que agora a terra se tornou maldita, produzindo espinhos e ervas daninhas devido à queda do homem. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Ele está falando do meu e do seu coração. O pecado da queda afetou integralmente o homem. Os teólogos chamam isso de efeitos noéticos do pecado. Esses efeitos noéticos, essa palavra, quando vem lá do grego, da palavra noesis, significa que as consequências da corrupção humana atingiu diretamente nossa cognição, nossa mente, nosso intelecto, nossa capacidade de raciocínio e de tomar decisões. O homem peca porque é escravo do pecado e não se percebe disso. Somente com a ajuda sobrenatural de Deus ele pode enxergar seu estado pecaminoso. Nós somos autocentrados em nós mesmos. E do nosso ponto de vista, o que fazemos é melhor para nós e nossa família. Tomamos decisões sozinhos e queremos que Deus dê seu aval. Onde chegou a família de Jacó? É porque seus antepassados tomaram decisões sem consultar Deus. Jacó também toma muitas decisões sem consultar Deus. As coisas estão acontecendo e eu acho, Deus se levantou contra mim. Não. Suas decisões, fora da vontade de Deus, levou você a essa situação. Deus é misericordioso, Deus cuidará de você, mas Ele permitirá que as consequências de decisões erradas suas, fora da vontade de Deus, sirva como ensino para você mesmo. Quando Jacó enganou seu pai, ele disse que o Deus de Jacó tinha dado a caça tão rapidamente. Quando ele chegou lá com o prato, com a comida, e ele faz uma pergunta: quem é você? Para Jacó. Jacó diz: eu sou Esaú. E trouxe já a comida pronta. E ele ainda disse que foi o Deus de Isaac que ajudou a encontrar a caça rápida. Somos nós, quando nos nossos projetos nós colocamos Deus, apenas por colocar, sem nem consultar, ele nem está sabendo desses nossos projetos, Deus no controle. Frases, mantras que estão entulhando nossas igrejas. Deus no controle. Vai dar certo. Já deu certo. Meu irmão, não vai dar certo. Você está fazendo algo que é contra a vontade de Deus e só porque você diz deu certo, vai dar certo, já deu certo. Isso é mantra. Isso aí é com coisas de guru. Deus no controle de quê? Das decisões que Ele passa para você ou no controle das decisões que você toma sem consultá-lo? É Deus no controle? Ou é você no controle querendo o aval de Deus? Jacó fez isso muitas e muitas vezes. Tomo decisões, não consulto ninguém, não procuro o pastor da igreja, não procuro uma pessoa sábia, não procuro pessoas experientes que podem me orientar. Tomo minhas decisões e não digo: ninguém tem nada a ver com minha vida. As coisas que eu faço só prejudicam a mim. Não se preocupe, que nada. Vai a família toda. Você já viu uma família de um dependente químico? As consequências só foram para eles? Não. A família se vicia junto. A família vai ter que ir para a delegacia. A família vai ter que ir na boca de fuma, pagar o que ele está devendo para que não matem ele. As consequências são minhas, eu sou de maior. Decisões tomadas sem consultar Deus. Pague por elas. Então, palavras vazias. Queremos o aval de Deus para aquilo que nós escolhemos sozinho. E queremos ainda o sim de Deus para aquilo que a palavra dele diz não. Estou me relacionando com alguém do serviço e vou orar para Deus para que aquele ateu, se converta ao Senhor. Nesse processo eu vou cuidando dele também. Não funciona assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho muitos anos de experiência em igreja. Já bati muita cabeça, mas também vi muitos irmãos batendo cabeça. E esse é um que não funciona. Você não vai ter o sim de Deus para aquilo que a sua palavra diz não. Só que Jacó não pensava assim. Jacó alternava em uma coisa e outra. Quando da visita desses meus parentes, era muito parecida com a família de Jacó.
Irmãos estavam querendo matar irmãos. Essa coisa é gradativa, é o uso proporcional da força. Ou melhor dizendo, o uso proporcional do pecado. A coisa vai chegar à morte. O ódio imperava, a ameaça de morte. E os próprios sobrinhos, meus sobrinhos, né, planejaram matar seus próprios tios por raiva, vingança. Nenhuma novidade. O primeiro homicídio na primeira família da terra aconteceu por causa de um culto feito no ímpeto da vontade humana e não de Deus. No ponto zero da família, um irmão mata o outro. Não precisou longos milênios de anos para que o pecado começasse a se desenvolver. Não, um irmão mata o outro. O pecado traz a morte. E o salário do pecado é a morte. Betseba, aqui se fala no primeiro versículo, se chama poço do juramento. Ali houve o juramento daquele poço pelos antecedentes de Jacó. Então, Betseba é esse local de encontro de Jacó, e era a última cidade da antiga pátria de Canaã. Era a fronteira, passando dali, estava migrando para o Egito. Mas também era o lugar onde estava o santuário dos patriarcas. Betseba havia sido um local litúrgico para Abraão, para Isaac, mas não era para Jacó. Entendam, Jacó não é tudo isso que vocês estavam pensando. Jacó foge de Esaú, se deita com a cabeça numa pedra, tem uma visão de uma escada, anjos subindo e descendo, o topo dela está no céu, e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas Jacó estava apenas fugindo, não estava atrás de Deus. Quando ele vai lá, antes de chegar no Val do Jaboque, e ter aquela luta, ele vê muitos anjos ali. E ele diz: isso aqui é Maanaim, acampamento de Deus. E depois que ele tem essa luta com o anjo do Senhor, e ele sai de lá, e ele chama aquele lugar de Peniel. Eu vi Deus face a face e não morri. Tudo isso, Jacó era para ser um dos maiores crentes que nós conhecemos. Mas ele ainda estava sendo Jacó em vez de ser Israel. E nesse ponto aqui, Deus chama ele de Israel, chama ele de Jacó, ele está se alternando no seu comportamento. Então, a Betseba tinha muito liturgia para os seus antepassados, mas não para ele. Então ele precisou ir a Betseba antes de ir ao Egito. Então, depois que ele chega em Betseba, ele mata um animal e sacrifica ao Senhor. Jacó tem uma visão. E Jacó teve muitas visões. Mas esses antepassados, eles não viviam tendo visões assim. Passaram 20 anos para ele ter a próxima visão. Então Jacó lá em Betseba, ele louva ao Senhor, adora o Senhor. E Jacó, assim como eu e você, precisamos de Deus para quebrar o determinismo do pecado sobre nossas vidas, pois sozinho não conseguiremos. Nós às vezes pensamos que podemos tomar as rédeas das nossas vidas. Já somos adultos, já temos muito tempo de igreja, Senhor, já posso andar sozinho. Jacó não desceu para o Egito, se Deus não descesse com ele. Você vai para o próximo emprego? Se Deus não for com você, não vá. Você vai para o próximo relacionamento? Se Deus não for com você, não vá. Vá a Betseba, vai no altar, consulte ao Senhor. Então, ele não irá falar com você como em visões, como falou com Jacó, mas ele falará pela sua palavra, que você tem. Jacó queria ter isso, porque ele tem todas as respostas aqui, e você tem. Basta ler, basta se dedicar. Então, precisamos que Deus quebre esse determinismo do pecado sobre nossas vidas. Por sozinho não conseguiremos. O impacto do pecado. E agora nós iremos falar sobre o pacto da graça.
Olhe na sua Bíblia no verso 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque eu lá farei de você uma grande nação. Jacó não desce ao Egito, se Deus não for. Jacó sai de Canaã. É incompreensível, podemos dizer até ilógico. Como é que Deus promete para os descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, que a terra prometida é Canaã? Eles estão em Canaã, agora ele tira eles de Canaã para ir para o Egito, para mais tarde voltar para Canaã. Por que não ficaram logo em Canaã? Eles não ficaram em Canaã porque eles eram apenas um clã. Eles não ficaram em Canaã porque os amorreus, os cananitas habitavam aquela região. E eles adoravam deuses como Moloque, Astarote, Baal e tantas outras divindades. Divindades essas, o deus da montanha, o deus do rio, o deus da árvore. E é interessante quando Deus diz para Jacó, eu descerei com você para o Egito. Por quê? Porque o Deus, nosso Deus, não é um Deus fixo, limitado a uma localidade. Ele é um Deus dinâmico. Onde você for, Ele lhe acompanhará. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus preso à montanha. Não é Baal Ecrom ou Baal Zebub. Nenhum desses. Porque é o Deus que criou todas as coisas. E Ele vai e alcança aquele que Ele quer. Então, Ele vai descer ao Egito, com a promessa de descer ao Egito com Jacó. Quando Ele se refere que Ele é Deus de seu pai, Ele está afirmando que era o Deus do pacto. Vejam bem, tudo que está acontecendo na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você tem que entender que isso tem a ver com o Deus do pacto. Deus fez um pacto com Abraão de abençoar a sua descendência e dar uma terra para ele. E que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você está aqui, salvo em Cristo Jesus, por causa desse pacto. Você é a família da terra que foi alcançado pela bênção dada a Abraão, porque o descendente dele, Jesus Cristo, trouxe essa bênção até nós. E nós somos os não-judeus, nós somos as nações, nós somos as famílias da terra que recebeu a graça de Deus. Então, o Deus do pacto, tanto que quando Moisés, no capítulo 3, 6, quando Deus se reporta a Moisés, ele diz, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A palavra de Deus diz que Moisés virou o seu rosto, pois temia ver a face de Deus. É o Deus do pacto, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o seu Deus. É o mesmo Deus. Na teologia bíblica reformada, normalmente toda a história da redenção é organizada em torno de 3 grandes pactos teológicos. O que é um pacto? É uma aliança que Deus faz. E o interessante é que Ele que parte para fazer isso. Nós não teríamos como fazer com Ele, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós temos o pacto da redenção, o pactum salutis, que é o pacto da salvação. É entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da fundação do mundo, como é dito lá em Efésios. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é ele tem prazer em nos escolher, ele tem propósito em nos escolher. E isso, quando a primeira montanha nem tinha sido erguida, o sol ainda não tinha feito o seu ciclo. Antes de tudo ser criado, Deus já havia nos escolhidos. A palavra de Deus em Apocalipse 13, 8 diz, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, aquela cruz não é uma ação reativa, estava nos planos de Deus. Deus não conserta a história, Ele é o Senhor da história. A sua vontade vai imperar. Mas eu queria trazer para vocês
Sim, outros pactos, né? Nós temos o pacto da redenção, o pacto das obras, que é feito com Adão antes da queda. Adão era o jardineiro guardião, ele que cuidava da criação, ele gerenciava a criação, ele era o ente federativo, ele era o responsável, era o que respondiam pela humanidade, mas só que ele caiu, era para cuidar das coisas, ele não conseguiu fazer isso. E nós temos o pacto da graça, revelado progressivamente após a queda, mas bem acentuado com Abraão, em Gênesis 15, e consumado em Cristo. Eu trouxe aqui para vocês uma sequência dos pactos, caso vocês queiram deixar com vocês, que é o pacto com Adão, que nós já falamos, que é o pacto da obra, né? O pacto com Noé. Esses dias de chuva, você olha um arco-íris, é o pacto com Noé. Esse pacto é que nunca mais esse planeta Terra será inundado pelo dilúvio. Vejam bem, não é que nosso planeta, geograficamente, não tenha condições disso. O Brasil fica em cima do aquífero Guarani. E nós temos o aquífero também Solter do Chão. São densidades de água tamanhas, que muito maior que a Amazônia, e que estão debaixo dos lençóis freáticos. Mas eles não vão sair de lá, porque Deus ordenou. Ele fez um pacto com a humanidade. As placas tectônicas podem criar terremotos, abrir crostas terrestres, mas aquela água nunca mais matará ninguém no planeta, porque Deus fez um pacto com a humanidade. É um pacto da preservação. Temos o pacto com Abraão, o pacto da promessa. Temos o pacto com Moisés na lei, né? O pacto sinaítico, porque foi no Sinai. O pacto com Davi. Sempre haverá um rei em Israel, mas ele estava apontando para um rei que não era humano, e ele é rei sempiterno, eternamente rei. Por isso, um dia, ele voltará. E na sua costa estará escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nosso Deus vem ao nosso encontro. Ele manda seu Filho ao nosso encontro. Ele vem no nosso encontro nos resgatar. Graças te damos por isso. Temos o pacto em Cristo, né? O pacto da graça, o pactum gratiae, que é o pacto da graça, traduzindo, ou o pacto da nova aliança em meu sangue, que foi feito em favor de muitos para a remissão de pecados. As famílias são alvo do diabo e ele tenta por vezes destruir as famílias. Ele tenta imitar a Deus em tudo, até deturpando o propósito do pacto de sangue. Certa vez, logo no início da minha carreira militar, no Corpo de Bombeiros, eu ainda soldado e eu e um colega fomos mandados para uma determinação superior, mandou a gente para o Detran. Estava tendo alguns problemas lá. E 2 pontos cruciais, que era a emissão de carteira e de documento de carro, que não eram feitos aqui no Maranhão, mas no Rio de Janeiro, mas era enviado via satélite, então nós fomos colocados nesses postos. E ficávamos num lugar como esse aquário, onde está a bateria. Todo mundo estava vendo o que nós estamos fazendo, porque era muito sério, nós estávamos trabalhando com papel moeda, com documentos. Mas também recebíamos muitos estagiários da faculdade. Um certo dia, uma segunda-feira, eu estou trabalhando, quando uma estagiária, que já estava há muito tempo lá, me procurou. Me lembro, ela se abaixou, ficou ajoelhada perto de mim, e ela me disse a seguinte coisa: pasmem. Ela disse: eu vim só aqui me despedir de você, porque eu gosto muito de você, e eu vou me suicidar, vou me jogar na frente de um ônibus, na frente do Detran. Ela saiu com alguns colegas, algum tempo atrás, com todos eles, estava grávida, e não sabia quem era o pai. E ela ia se matar e matar a criança. Nessa hora eu falei para ela: olha, eu não sei o grau de problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que a solução para o teu problema é Jesus Cristo.
Irmãos, naquele momento, uma voz gutural saiu daquela jovem doce menina e falou para mim: pacto de sangue, pacto de sangue, ela é nossa, pacto de sangue. Meus irmãos, um calafrio me subiu à espinha, fiquei todo arrepiado e não sabendo como agir. E quando eu me viro para aquela doce jovem, a figura de um rosto animalesco, me olhando com terrível ódio nos seus olhos. Eu e você, e eu sou igual a você, fiquei com medo. E, Senhor, por que não botar outro melhor que eu? Mas naquela hora eu orei a Deus, pedi a ajuda do Espírito Santo. Interessante que nesses momentos que a gente não planejou, não se programou, o Espírito Santo de Deus nos toma. E eu, com a autoridade do nome de Jesus, disse: você vai ficar em silêncio e você vai me seguir por todas essas salas desse órgão e nós iremos lá para fora. Levante-se e siga-me no poder do nome de Jesus. Ela levantou, muito furiosa, me seguiu, e eu aqui, meu Deus, para onde que eu levo essa mulher? E eu pensando, segunda-feira, na praia mais famosa naquela época era Olho d'Água. Olho d'Água não tem ninguém, segunda-feira à tarde, eu boto ela no meu carro e vou para lá. Pelo menos minha intenção era livrar ela de qualquer constrangimento depois desse espírito sair dela. E aí eu levei lá para o carro, no estacionamento, e aí que o bicho se soltou mesmo. E aí, usando a autoridade da palavra de Deus, consegui libertá-la naquele momento. Deixa eu falar outra coisa para você, experiência própria. As suas experiências com exorcismo não são doutrina. A doutrina é: há poder somente no nome de Jesus. Nada mudou. Então, e aí eu preocupado com aquela menina, aí era segunda-feira, ainda meti Leila nessa confusão, minha esposa. Não estava nem aí, né? Eu meti ela nessa confusão. Eu convidei ela, a menina, para ir para a escola bíblica, no domingo de manhã na nossa igreja. Nós fomos buscar. Chegando lá, botou. Quando ela senta atrás, Leila aqui, eu aqui, e é uma experiência até um pouco cômica, porque quando a gente está descendo ali a cama para ir para a forquilha, o espírito entra nela de novo. Para onde vocês estão levando ela? Gente, eu nunca vi, não sei se o pastor passou por experiência de exorcizar alguém pelo retrovisor do carro. Não, Deus deixa a gente em situações, né? E lá está eu ordenando, olhando, e eu com medo dela puxar o cinto, me enforcar, puxar. Eu disse: no poder do nome de Jesus, todos os teus músculos vão estar afrouxados. E ela ficou sem se mexer. Levamos para a igreja. Chegou lá, a Leila foi avisar a liderança, os pastores. Nesse dia, graças a Deus, estava cheio de pastor visitando a igreja. E aí a menina lá querendo cuspir na cara do professor da escola bíblica, levamos para uma sala. E chegando nessa sala, ela se manifestou, mas os pastores estavam lá: bem, agora o time é mais pesado, vou ficar de fora, né? E aí eles conseguiram, e eu, mais uma vez, ousado, teimoso, fui convidar ela para ir à noite na igreja. Gente, essa menina, como falou que ia se matar e matar a criança, era o 7º aborto que ela ia fazer. Ela tem um nome, foi batizada com o nome de uma deusa grega. O seu filho também com o nome de Deus grego. O seu filho foi consagrado num pentagrama numa casa de Umbanda. A sogra dela era mãe de santa daquela. A menina que trabalhava na casa dela conversava com os espíritos através dela, porque toda hora ela estava possessa. Eu quero trazer essas famílias, porque não estou falando do Oriente Médio, estou falando de coisas que acontecem aqui perto. E aí à noite a gente foi lá, todo menino estava irredutível, garotinho, desse tamanho dos nossos que estavam aqui orando. E eu não levei Leila, já poupei Leila, levei um outro colega meu e a gente foi. Estava tendo uma obra ali perto da polícia militar, do comando, cheio de desvio,
e a gente foi levar ela lá. Essa experiência, quando eu vejo meu amigo, a gente se encontra, a gente conversa sobre isso, é incrível. Porque quando a gente chegou com esse menino lá, os espíritos perceberam e começaram a tocar tambores. Gente, 2 homens gigantes, eu não sei se é o Márcio acho que deve ser o mais alto aqui da igreja, né? O Eduardo, fortão, vieram 2 homens, 2 negros, né? De turbante, de calça parecendo árabe, correndo em direção do nosso carro, e a gente percebia o ódio no olhar dele. Mas alguma coisa aconteceu naquela noite sobre o nosso carro, que aqueles homens precaram. Os seus olhos e a sua cara ficou pálida, como se visse algo sobrenatural. Eu creio que Deus mandou poderosos anjos naquele momento, porque havia uma descendente de Eva escravizada por espíritos enganadores. E aí a gente deixou o garoto sair, nós fomos para a igreja e levamos ela para casa. Os irmãos viciados em droga, ela até pediu para deixar em algum ponto, porque eles são muito violentos. Uma família destroçada. Jacó estava com uma família destroçada, mas a graça de Deus o alcançou e pode alcançar a minha e a sua família. Depois de alguns dias, encontrei com ela, falei do amor de Deus, do Evangelho, mas ela me disse uma frase que me deixou triste, mas pelo menos fora da responsabilidade. Ela disse: eu não posso largar essa vida, porque a pessoa com que ela está é casado, mas paga academia, dá viagens para ela, compra roupa, perfume, ela não queria perder isso. Mas também fiquei sabendo que a sua irmã e sua mãe foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus e servem a Deus lá numa igreja batista ali no Ipe, em São Cristóvão. Inclusive a igreja até de um pastor amigo nosso, pastor Samuel Sá. Eu quero dizer para vocês e trazer essas famílias, tanto a de Jacó como dela, como as minhas famílias, e nesse migrar, nessa vinda para o Maranhão, uma família aqui mesmo na zona rural de São Luís. E ela me permite falar sobre isso, é minha prima. Ela me permite falar sobre isso. Ela vivia um relacionamento com uma outra mulher, e eles pegaram uma criança soro positiva, ainda pequenininha, tinha nascido, para criar. Só que a companheira dela acabou se convertendo ao Evangelho. E ela entendeu que aquela relação não agradava a Deus. E acabou. A minha prima ficou com a criança e estava lá na zona rural. Minha mãe foi morar lá, minha irmã. E muita gente começou a se converter. E ela se converteu ao Senhor. E ela chamou a minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, porque lá não tinha internet, mandava cartas evangelizando ela. E pediu permissão que a primeira igreja de Itaipu, lá em Niterói, ficasse orando por ela. E ela se converteu. E ela chamou a irmã que morava lá no sítio para ajudá-la a comprar um vestido, porque ela voltaria a aprender a ser uma mulher. Porque Deus tinha um propósito, fez ela daquela maneira. E hoje ela faz parte do ciclo de oração da Assembleia de Deus daquela localidade. Eu pergunto para vocês: o poder desse Deus acabou? Ele é o mesmo Deus que pode transformar qualquer família. Isso é o pacto da graça. Não está firmado no que eu posso fazer, mas porque Ele já fez por nós. É por causa desse pacto que Deus já havia feito com Abraão, com Isaac e também com Jacó. Ele disse que desceria com ele para o Egito. O pacto familiar patriarcal. Quando lá em Lamentações, no livro de Lamentações, que é um livro escrito por Jeremias, e Jeremias é o profeta que viveu a confusão da ida do povo de Judá para a Babilônia, ele escreve Lamentações como um livro de choro, de lamento. E ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor
não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando o profeta diz, quero trazer a memória, ele não está se referindo a um dia ensolarado no Rio Jordão. É bom. Não está falando de uma reunião familiar com comida. Ou quando nasceu o seu sobrinho. Não. O que ele está trazendo à memória é o pacto que o Deus Todo-Poderoso fez com aquela nação. Então eu posso me lembrar de muitas coisas, sentar, olhar um álbum de família, coisas boas que me alegram. Mas a minha segurança está no pacto que foi feito, que Deus fez conosco. Jacó cria num pacto onde Deus era o fiador. Jacó não desce ao Egito porque José e Faraó o convidou. Ele só desceu depois de Deus do pacto dizer que estaria com ele. Canaã, de onde Jacó estava saindo, era a terra da promessa, mas sem Deus era apenas uma terra. Jacó preferia caminhar com o Deus da promessa, que firmou um pacto com a sua família e sua descendência. Jacó lutou com Deus e Deus o abençoou mudando-lhe o nome, não sem primeiro ferir sua coxa. Quando no Val do Jaboque, Deus fere a coxa de Jacó, ele está dizendo o seguinte: tu caminhou por muito tempo com tuas próprias forças, fazendo as coisas que tu achava que era correto. Mas para caminhar comigo, você tem que mudar essa maneira de viver. E Jacó prevaleceu. Detalhe, prevaleceu aqui não é venceu. Ninguém vence Deus. E quem sai mancando de uma briga não venceu. E ele saiu mancando porque quando Deus pergunta, quem é você? Ele diz, meu nome é Jacó. Quando Isaac pergunta, quem é você? Meu nome é Esaú. Ali Jacó estava se despindo diante de Deus. Eu sou Jacó. Eu sou usurpador. Eu sou mentiroso e quero levantar em tudo. Mas me abençoa, me ajuda. Então Deus toca na sua coxa. E não será mais Jacó. Será Israel, porque ele deu tarde com Deus e os homens, e foi abençoado. Israel, príncipe de Deus. E ele sai mancando daquele Val do Jaboque. Para quem ia encontrar com o irmão, não tinha condição de lutar. E quando nós encontramos com Deus, o nosso caminhar muda. Aquelas coisas que nós fazíamos, não fazemos mais. Não fazemos mais as coisas, consultamos a Deus. Eu quero levar vocês para fazer um paralelo de Jacó com Cristo. Jesus Cristo, depois da refeição da Páscoa, instituiu a ceia do Senhor, dizendo que aquilo era uma nova aliança em seu sangue e que devíamos fazer todas as vezes para lembrar desse pacto de salvação que ele fez com todos que crescem em seu sacrifício redentivo. Assim como Jacó, Jesus, com seu pai no Getsêmani, perguntando se não haveria uma outra forma de salvar os pecadores, ele resiste, mas depois ele sela o compromisso de obedecer. Jacó viu uma escada onde subiam e desciam, cujo topo estava no céu, e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Viu anjos no Val do Jaboque, chamou de Manaim, acampamento de Deus, e viu Deus face a face, chamou aquele de Peniel. O pacto que Jesus fez comigo e com você, lá no Calvário, nos reconciliou com Deus. Jesus é esse caminho ou escada que nos leva a Betel, casa de Deus. E por causa da sua morte, ele nos levará também para Manaim, junto com os anjos santos no acampamento de Deus. E por causa da sua morte e ressurreição, podemos ficar face a face com Deus e não morrermos eternamente. Isso é Peniel. Lá no final, no verso 7 do capítulo 46, leiam comigo. Levou consigo para o Egito seus filhos, está falando de Jacó, seus netos, suas filhas, suas netas. Isso é, todos os seus descendentes. Quem são os seus
antecedentes. Você lembra do seu avô, bisavô? Tem contato com os tios? Quem são seus descendentes? Filhos, você já tem neto, bisneto? Qual o pacto que você está passando para essa geração? Nós temos a responsabilidade. Nossos professores estão ensinando a palavra do Senhor aos seus filhos. Vocês têm feito isso em casa? Daqui a 50, 250 anos, o que lembrarão de você como antecedente? Que temia ao Deus de Abraão, que temia ao Deus de Isaac, que temia ao Deus de Jacó? Ou você só deixou terras para eles? As terras ficarão nesse planeta. Nós temos uma outra pátria que temos que alcançar. A pátria celestial. E isso só pode ser através de Cristo Jesus. Pense nisso. Pense. Você tem orado pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos namorados das suas filhas, dos seus filhos? Ou ainda não passou pela sua cabeça isso? Eu não sou nem casado, só estamos namorando. Adiante o caminho. Entregue toda a sua descendência ao Senhor. Quando Jacó vai para o Egito, ele não deixa ninguém para trás. Leva todo, inclusive os seus bens. Você quer que sua família também encontre com você na pátria celestial? Eu não sei como fazer isso sozinho. Eu dependo da graça pactual. Eu dependo do amor recede, que é o amor leal, que foi lido no Salmo 117, na abertura do culto hoje. É o amor leal, é o amor de misericórdia eternamente. Eu não sei como estão as nossas famílias, em que grau mais ou menos de dificuldade. Mas se você está com a sua família destroçada, se você está com uma família que você não sabe o que fazer, que você já se ajoelhou e jogou a toalha, você precisa se agarrar com o Deus dos pactos, com a graça de Deus. Agora, se você está bem, a família está indo bacana, legal, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem que se agarrar com os deuses do pacto. A desventura em série pode chegar a qualquer momento. Você tem que se firmar na rocha. Jacó não desceu para o Egito se Deus não fosse. Não desçam com a sua família para lugar nenhum se Deus não for. Deus está nos nossos lares. Temos Bíblia, sim. Mas Deus reina em nossos lares. O resultado que estamos colhendo é porque Deus não está nos nossos lares. Deus pode nos curar. Eu queria concluir dizendo que o Evangelho não é sobre homens bons que merecem ser salvos, mas é sobre Jesus Cristo, salvando homens pecadores do juízo eterno e adotando-os como filhos amados em sua família. Assim como houve esperança para a família de Jacó, há esperança para a sua, por causa do amor pactual que Deus fez através de Cristo na cruz. Por mais destroçada e sem horizonte que sua família se encontre, a graça de Deus é o antídoto para curar os relacionamentos rompidos. Queria convidar você para a gente orar nesse momento. Amado Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, que temos o desafio de nos agarrar novamente à Tua graça, ao pacto que Tu fizeste com os homens, Pai amado. Por Cristo ter morrido ali naquela cruz e dizendo que todos os dias, inclusive os feriados, sem exceção, todos os dias Ele estaria conosco. Quero colocar as nossas famílias diante de Ti, Pai. Não sabemos mais o que fazer. Ouve, Senhor, o meu clamor. Ouve o desespero do meu coração. Intervém com a Tua mão poderosa. Restaura as famílias. Salva as famílias dessa igreja, Pai amado. Guarda nossas crianças. Guarda nossos jovens, Pai amado. Mantenha o Senhor no temor do Senhor. Livra o coração deles de pecar contra Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tomaste o nosso lugar naquela cruz.
E tu fez uma aliança naquele momento. Uma aliança de sangue, Pai amado. Uma aliança que nos levaria a reconciliarmos de novo com Deus Pai. Eu te peço, Senhor, que possamos pensar nesse pacto, nessa nova aliança, Pai amado. Uma aliança de graça. Derrama a graça sobre essas famílias, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.